BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A transição de carreira é um processo estratégico de reposicionamento profissional que envolve reflexão, planejamento e disposição para aprender. Mais do que uma ruptura imediata, ela costuma ser um movimento gradual, no qual o profissional revisita seus interesses, competências e propósitos, avaliando como sua experiência acumulada pode ser traduzida para um novo contexto. Esse caminho exige leitura de cenário, desenvolvimento de novas habilidades, construção de rede de contatos e, sobretudo, maturidade para lidar com incertezas e ajustes de rota. Quando bem conduzida, a transição não representa o recomeço do zero, mas a evolução consciente de uma trajetória que passa a fazer mais sentido pessoal e profissional. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Maria Lúcia Orlandi Martins Pereira, conhecida como Malu. É psicóloga clínica e atende adultos e casais. Sua trajetória profissional foi marcada por uma transição de carreira, vivida a partir de um processo de escuta interna, quando percebeu a necessidade de buscar mais sentido e verdade em sua atuação profissional. A partir desse chamado, deixou o mundo corporativo e encontrou na psicologia um caminho de cuidado, presença e aprofundamento das relações humanas. Sua prática clínica é construída a partir de uma escuta atenta, empática e respeitosa, voltada ao acolhimento do sofrimento, aos processos de transformação e aos vínculos que atravessam a vida. Malu é farmacêutica de formação e atuou tanto em hospital quanto na indústria farmacêutica, com passagem pela Janssen e Cila. Ela acredita ter sido um privilégio poder realizar essa transição de carreira, vivenciar mais uma profissão ao longo da sua trajetória. Malu, seja muito bem-vinda e obrigado por topar nosso convite, viu? Bom dia, Gabriel. Eu que agradeço aí o convite. Eu acho que é um privilégio e uma oportunidade, né, poder compartilhar uma experiência como essa, de transição de carreira, que, como você mesmo bem disse, eu acho que quando bem conduzida, é muito prazeroso, né, e para a pessoa, né, eu acho que faz muito sentido. Total, Malu. Malu, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que conta toda essa, desde pequena, se você já queria trabalhar na indústria farmacêutica, e depois como que foi essa mudança, por favor. Então, o meu caso da transição de carreira é bem interessante, porque, na verdade, a psicologia era a profissão que eu queria fazer quando eu terminei o colégio, né? Eu sempre fui uma adolescente um pouco melancólica no sentido de, assim, gostar de refletir sobre a vida, sobre o sentido da vida. Eu estava muito sempre voltada para essas questões, né? Assim, questões muito mais existenciais do que materialistas, né? E o meu pai, ele foi contra na época, né? A minha geração, claro, uma geração bem mais antiga, e ele disse que não era uma profissão que eu iria ganhar dinheiro, que era uma profissão de gente louca, né? Então, é tudo muito complicado ali. E a minha tia, que era irmã dele, era farmacêutica e fazia carreira universitária com farmácia. O meu pai, assim, só para contextualizar, ele fez poli e era também acadêmico, né? Além da empresa dele, ele fez carreira universitária inteira. Então, para o meu pai, essa questão da academia era uma questão bastante relevante. Ele gostava muito e ele enxergava ali para mim a carreira universitária como uma coisa muito boa para eu conciliar família e profissão e seguir os passos da minha tia. Eu era a primeira filha, eu era muito obediente, pouco contestadora nessa ocasião, e realmente segui, né, segui. Eu fiz a faculdade, eu me lembro que a faculdade em si eu odiei, porque era muita química e, nossa, não tinha nada a ver, mas eu não questionava, eu só fui. Fiz a farmácia, terminei, e fui trabalhar em hospital, porque eu gostava muito de pessoas, né, eu queria trabalhar com gente. E foi um período rico, eu trabalhei quase, sei lá, acho que 10 anos, 8, alguma coisa assim, né, num hospital público, que foi uma experiência super rica, super bacana. E depois, eu tive algumas questões pessoais, né, eu tive uma separação do meu primeiro marido, tinha uma filha pequena, e eu fiquei um tempo parada,
né? E tive um processo depressivo nessa ocasião. Aí eu casei novamente, tive mais 2 filhas. Então, assim, num período, vamos dizer, de 4 anos, assim, eu estava um pouco a serviço disso, da família, dessa mudança, tratando, teve essa depressão e tudo mais. Aí, quando a minha filha menor, assim, já tinha acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu resolvi que eu tinha que voltar, claro, para a profissão. E a minha maneira de voltar foi fazendo um mestrado, né, porque eu estava um pouco longe e tal, e aí eu fui, no HC e fiz um mestrado numa área que era muito nova na farmácia, que se chama farmacoeconomia, que é uma avaliação em linhas gerais, são avaliações econômicas de tecnologias Legal. novas, de alto custo, para precificação e reembolso de drogas caras, né? Não só drogas caras, mas drogas. Até então, agência regulatória, né, a CMED, para precificação, o preço era livre, mas a partir dali você tinha que justificar um premium price por um produto novo que você traria, que tinham outras alternativas para aquele tratamento, mas que você estava ali querendo um preço maior para uma droga nova, então você precisava de justificar aquele premium price frente a uma eficácia melhor, enfim. Bom, fiz o meu mestrado foi justamente eu queria estudar depressão, né, já que eu tinha tido, eu falei: "Vamos estudar", e eu elegi a distimia, que é uma depressão crônica, uma depressão mais leve, mais tênue, que muitas vezes passa desapercebida. Eu terminei esse mestrado, a minha porta de entrada foram os fármacos, obviamente, né, eu fiz uma avaliação econômica de antidepressivos novos e antigos, terminei, abri uma consultoria com mais 2 amigas e comecei a ajudar a indústria nessa questão da precificação e reembolso. Fui chamada pela Janssen, para ajudar, uma belga que tinha vindo montar o departamento para ajudar nessa área, e eu fui. E foi um período, assim, foi muito bacana esse período de mundo corporativo, eu acho que, assim, é uma escola pra gente, é uma escola de vida, né, além do currículo profissional, eu acho que faz parte de um currículo de vida. Te cria casca grossa, você aprende a se relacionar, você, enfim, aprende uma série de habilidades para além da parte técnica, né. Então foi muito bom. Eu fiquei, acho que uma média de 9 anos, não chegou a 10, e aí eu tive alguns problemas, particulares, né, eu tive uma filha que teve uma doença, na adolescência, e o mundo corporativo naquela ocasião, diferente do que é hoje, ele não tinha essa questão do home office, isso era impensável. Então, era uma coisa muito, sofrida, né, eu ali Uhum. com 3 filhas, por mais que eu delegasse tudo, né, para ajudantes, vamos dizer, tinham coisas pontuais que eu precisava fazer, mas até isso era muito sofrido. Quando essa minha filha adoeceu, eu realmente senti a necessidade de ficar um pouco mais em casa. Aliado a isto, eu acho que vem um pouco já uma questão de como que você começa a perceber um desalinhamento com a tua carreira, né. Então, assim, vem uma sensação meio de vazio, você fica meio apática, eu estava super desmotivada, procrastinando um pouco as coisas, né. Então você começa a perceber, né, que tem alguma coisa ali que está deixando de fazer sentido, Hum. né. E então foi ali que eu, decidi que eu gostaria de fazer uma transição de carreira. Num primeiro momento, até pensei: "Vou sair da indústria e talvez voltar para a consultoria e servir as indústrias como eu servia anteriormente". Mas aí eu fui fazer uma terapia, um processo terapêutico, né, voltei, né, porque eu sempre sempre gostei, né, de terapia, de autoconhecimento, essas questões, mas eu fui focada nessa questão da carreira. E aí ali junto na condução da minha terapeuta, eu percebi que talvez eu tivesse muita vontade de fazer uma transição de fato, né, de profissão, fazer uma nova carreira.
em outra área. E aí foi assim que eu resolvi mudar, né? E aí eu posso te contar um pouco como isso aconteceu, porque não é uma Claro, coisa do dia para a noite, por favor, Malu, pode contar sim. né? Não é uma coisa impulsiva. Eu acho que assim é muito importante a gente diferenciar o que que é, vamos dizer, porque às vezes você pensa, né? Será que eu realmente quero mudar de carreira? Ou será que é um incômodo passageiro? Né? Será que eu estou só incomodado porque eu tenho um gestor ruim, porque eu estou com um projeto específico que eu não me alinho muito, porque eu estou com uma sobrecarga de trabalho, né? Isso eu acho que são coisas muito importantes da gente pensar, né? Uhum. Que poderia ser um incômodo passageiro. Agora, se você percebe que isso é mais profundo, né? Que isso persiste por muito tempo, o contexto da onde você está trabalhando, ele está muito bom, mas mesmo assim você não está feliz, né? Você não está bem, né? Aquilo ali não está legal para você. E começa a aparecer realmente uma inquietação existencial, né, não uma coisa só operacional. Você começa a ter um chamado existencial, né. E isso vem, né, um pouco acompanhado por uma curiosidade que você começa a ter por outras áreas, outras possibilidades. E eu acho que mais do que tudo, reflexões sobre os seus valores, sobre a sua identidade, sobre como você quer contribuir para o mundo, né, que legado você quer deixar. Isso, claro, eu acho que acaba acontecendo muito, na minha geração, de novo, eu acho que acontecia muito numa fase mais madura. Hoje em dia eu acho que os jovens, eles estão muito, muito mais, com um autoconhecimento muito aguçado, a maioria dos jovens já faz uma terapia, então eles já começam a se entender. Então eu acho que esse chamado e essa questão existencialista, e do que eu quero para minha vida, e do que faz sentido para mim, eu acho que vem muito mais cedo, Uhum. né. Então, eu acho que eu vejo, assim, essas questões quando a gente vai pensar numa transição de carreira, né, ter certeza que realmente não é um incômodo passageiro, que realmente aquilo deixou de fazer sentido para você, para a tua vida, né. Mas como que você sabe se não é um incômodo passageiro? Como que você vai ter essa certeza? Então, eu acho, assim, que na minha opinião, né, e na Uhum. minha experiência, eu acho que quando você está numa empresa, vamos dizer, que a empresa é legal, o clima é bom, você se dá bem com as pessoas, o projeto que você está tocando, ele não é por demasiadamente muito complicado, você toca, mas aquilo não faz sentido para você. Então eu vou te dar um exemplo pessoal meu, né, assim, vou trazer na prática que talvez fique mais claro. Eu trabalhava com uma área de precificação, como eu falei, e reembolso de drogas de alta tecnologia, né. Então, no fim do dia, a gente tinha nossos estudos clínicos, eu fazia dossiês de preço e dossiês de reembolso para, submeter junto às agências regulatórias, né. Aquilo começou eu me lembro que, assim, eu pensava muito no paciente, né, no quanto que na dificuldade que ele tinha talvez de pagar aquelas drogas. Então eu lembro que eu comecei a ficar, assim, um pouco mais do lado, acho que do paciente do que do lado da indústria, alguma coisa assim. De novo, acho que a indústria é maravilhosa, eu acho que graças a ela, a gente tem o lançamento de medicamentos maravilhosos, mas eu acho que assim, os medicamentos blockbusters que mudam realmente o curso de uma doença, eles são poucos, né, quer dizer, você tem mais a que a gente chama de um me too, que é o mesmo Hum. para um mesmo tratamento. E aquilo começou a me pegar um pouco, sabe, porque eu falei: "Putz, não sei se isso aqui tá fazendo muito sentido para mim", sabe, ficar construindo esses dossiês, será que eu vou querer ser lembrada por isso, sabe, por esses dossiês, por ter conseguido o preço dessa droga, por ter conseguido o reembolso? Eu falei: "Que será, né, que tá me incomodando e tá me angustiando?". Aí eu comecei a pensar assim: "Não, eu acho que eu quero tocar a vida de algumas pessoas, né, eu quero ser lembrada,
por ter trazido uma contribuição mais efetiva, né, na alma das pessoas, no curso das pessoas, na história das pessoas, né? Então, eu acho que teve um pouco essa questão. Obviamente que é claro que você tem, assim, sempre alguns fatores externos que desencadeiam. No meu caso, foi essa minha filha que estava precisando realmente de um cuidado maior, né? Então, vamos dizer assim, é meio a cereja do bolo para você. Opa, é como, por exemplo, né, fazendo uma analogia com o que eu comentei da distimia. A distimia é uma depressão, vamos dizer, crônica, né? A gente chama até de síndrome do mau humor, né? Aquela pessoa ao vida aos céus que vive um pouco sem prazer, mas que ela precisa de um fator externo um pouco mais forte para ela cair numa depressão de fato e falar, putz, eu realmente há muito tempo eu já não estava bem, né? Enfim, então eu percebo isso. Esse incômodo passageiro, como é que você sabe? Quando as tuas condições dentro do teu trabalho, elas estão boas, mas mesmo assim você está desmotivado. Mesmo assim, você procrastina. Mesmo assim, você vive cansado, né? Muitas vezes você pode até começar com um sintoma psicossomático. Então, se você é uma pessoa que tem predisposição à enxaqueca, a tua enxaqueca pega mais. Se você tem gastrite, você pode desenvolver uma gastrite. Sabe, começa aquilo, a ficar ruim, mesmo num ambiente bom, porque, óbvio, se o ambiente está ruim, né, se você está, nossa, numa empresa que te solicita demais, que você trabalha muito a mais do aquilo que você consegue, né, você pode entrar num burnout e nem necessariamente é, é um problema da logística, né, do dia a dia do seu trabalho. Então, eu acho que, assim, você realmente sabe quando você tem um chamado mais existencial, uma coisa realmente de sentido, né? O que que faz sentido para mim, né? O que que eu gostaria que lembrassem de mim no fim da minha vida, quando eu for olhar a minha história, eu vou ter orgulho daquilo que eu fiz, né? Eu acho que eu contribuí, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu te respondi. Ah, me respondeu muito bem, Malu. É interessante isso que você traz, porque isso mostra o autoconhecimento e mostrar que não está nos outros, né? A nossa sensação Não, de tá na gente, né? Assim, tá na obviamente, se gente. não for um lugar ruim, você tiver num ambiente que pô, o trabalho é bom, tá fácil, tá não sei o quê, não é o trabalho que tá ruim, e nem você, mas é Exato. que você já encerrou seu ciclo ali, né? O que você tinha feito foi. Exatamente, você já e assim, fazendo até um elogio, né, ao grupo Johnson, né, que eu trabalhei na Janssen, que é a farmacêutica da Johnson, era uma empresa maravilhosa. Eu não tenho o que falar da empresa, né? Inclusive, eu nunca mudei de lá, né? Nesses anos, eu tive colegas que ficavam ciscando de farmacêutica. Eu nunca quis sair, porque era uma indústria muito boa, muito respeitosa, muito bacana, um lugar gostoso de trabalhar. É Mas interessante isso. é, E Malu, o que você acha que costuma mais gerar esse medo na galera que tá querendo a transição de carreira? É não se encontrar, é o financeiro? O que que pega de verdade? Por que que tem as ó, pessoas têm tanto esse medo? eu acho assim, tem um medo, o principal, né, vamos dizer que eu acho muito, é a questão financeira. Uhum. Principalmente se, é assim, vamos lá, vamos pensar, até vou te falar um pouco o movimento que eu tô vendo na geração mais nova, tá? Que tá acontecendo meio ao contrário, né? Na minha geração, eu acho que assim, tinha uma coisa que já estava meio, vamos dizer, nas entrelinhas, que você se formava e você ia trabalhar numa empresa e você ia ficar lá, ia fazer tua carreira, ia, né? Então, assim, o CLT, ele era muito mais presente do que hoje em dia, né? Então, quando a gente pensava, puxa vida, isso aqui não é para mim, eu acho que eu gostaria de ter uma carreira solo, né, e tal, eu acho que a questão financeira pegava muito. Pegou para mim? Com Uhum. certeza. Porque, claro, você tem o salário fixo, que é bom, você tem um 13º, muitas vezes você tem um bônus, muitas vezes você já tem um carro, você já paga o seu celular, você tem um plano de saúde, e aí você vai sair e vai ficar sem nada, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você é um nome.
você é uma referência no mercado, naquele mercado específico. Ah, Malu da Jansen, ah, Malu do não sei o quê. Ah, o fulano, né? Se você está num cargo ainda mais elevado, nossa, tem uma questão assim de que, meu, você vai perder seu sobrenome, né? Você vai ter que começar tudo de novo. Então, eu acho que essas duas coisas pegam muito, né? E eu acho que o medo de que, será que vou conseguir começar do zero, né? E me firmar novamente? Outra coisa, tem muita gente que tem uma idealização com uma carreira linear. Eu quero começar como advogado, como médico, e ter um currículo todo linear dentro disso. Então, publiquei artigo, então fiz isso. Então, assim, você mudar como foi no meu caso. Eu fiz uma mudança radical. Então, assim, eu tinha toda uma gama dentro da farmácia, com várias coisas, e de repente, do nada, eu virei psicóloga e tendo que começar tudo de novo de uma forma mais madura. Então, você fica meio assim, né? Nossa, esse currículo tá esquisito, né? Esse currículo tá um currículo meio, né, mosaico. Mas são formas da gente pensar, porque eu acho que você pode pensar sobre uma outra ótica, né? Que bom, que privilégio que eu tenho de ter, numa mesma vida, ter a oportunidade de viver duas carreiras, duas profissões totalmente diferentes e conhecer dois mundos totalmente diferentes. Então, esse é um medo muito grande que eu acho que as pessoas têm, né? Dessa perda de identidade, quando você muda radicalmente, e da questão financeira. O que eu vejo hoje na geração mais nova é que eu vejo mais o pessoal começando sem querer ter um chefe e querendo uma carreira solo. E não, eu não quero chefe, eu não quero horário. Muita gente, por exemplo, hoje em dia, nem assim, quando vai, por exemplo, mandar o currículo, fazer entrevista, se não tem home office, nem quer. Então eu vejo uma geração assim mais aware nesse sentido da saúde mental e do que eu quero, do que eu não quero. O que eu vejo que acontece é uma coisa que eu vejo muito na clínica, né? Que eu atendo muito o pessoal mais jovem, né? Essa geração, vamos dizer, dos 26 aos 40. Então eu vejo que muitas vezes acontece que as pessoas começam a perceber que numa carreira solo, elas não conseguem pagar os boletos e não conseguem eh, dar um passo na vida, comprar um apartamento, fazer uma coisa, né? Então, muitas vezes, tem o caminho inverso. Nossa, eu tentei realmente, por conta própria, durante 8 anos, durante 10 anos, enfim, mas, meu, eu tô vendo que eu vou precisar passar por um tempo numa corporação, numa empresa, ter um pouco mais de ganho para poder, né, fazer minha vida, né, começar a minha vida, né? Então eu vejo um pouco isso. E vejo também um despreendimento, se eu quero fazer uma mudança radical de carreira, né. Então eu vejo muito porque eu ainda vejo os jovens, embora hoje eu acho que tenha uma questão menos impositiva por parte dos pais, né, é uma geração que eu acho que tem um diálogo muito mais aberto com os pais, embora ainda tenham pais que, por exemplo, o filho chega e fala: "Não, eu vou fazer música". O pai não gosta, né, o pai tenta, né, mas eu vejo que então, na maioria das vezes, os jovens vão, num primeiro momento, por aquilo que escolheram, mas às vezes percebem que escolheram não mal para aquilo, né, vem uma curiosidade numa outra área. E eu vejo um desprendimento maior de mudar logo de início, né. O que a gente também tem que investigar, né, muito, se essa mudança é uma mudança porque está difícil trabalhar na minha área, então eu prefiro voltar a ser estudante, ou se porque realmente eu estou descontente. Se é uma fuga ou se é só ou se você realmente está querendo fazer uma mudança, né, porque às vezes Exato. eu estava conversando com um pessoal mais novo, e aí ele tá falando: "Não, Gabriel, porque eu quero ter uma fazenda, eu vou começar a plantar cogumelo, não sei o quê, champignon mesmo, tal". Aham. Falei: "Você já viu como é o dia a dia de alguém plantando isso? É duro pra caramba, você sabe com investimento, você sabe que você vai ter que fazer todo". Daí ele ficou assim, falei: "Viu, você tá sonhando em sair do seu emprego". Ele falou: "Não, porque", ele falou: "Não tenho mais vida, eu só tenho 2 meses de vida por ano, que é as férias". Tava em choque. E assim, Estava em choque, porque exato. a vida é dura e assim, o que eu acho interessante, Malu, é que
completamente normal isso, mas eu acho que as pessoas, quando vão fazer uma mudança, assim, vai aos poucos, né? Vai aos poucos Vai. soltando. Você não precisa acelerar de uma hora para outra, soltar a rede de apoio. Junta dinheiro, vai guardando, vai desenvolvendo sua Total. marca pessoal. Você não precisa sair do nada. E aí Não, você vê você se vai não dar precisa e certo. não deve, viu, Gabriel? É, Não deve sair do nada. Eu acho que você deve fazer uma coisa gradual, exatamente. vai testando. Planeja, É, exatamente, faz um planejamento. Então, assim, putz, tá, vou fazer meu pé de meia, vou fazer exato o que você falou, vou fazer uma reserva, né, de ter pelo menos um ano aí, né, que faz sim. uma previsão, né, uma provisão do teu financeiro. E acho que isso que você comentou desse jovem da fazenda é muito pertinente, porque eu acho que também as pessoas, elas têm que ter muito claro qual é o bônus e o ônus de cada lugar, né? Porque às vezes você tem realmente assim ah, essa idealização, essa romantização que, ai, não, eu vou ser dona do meu nariz, eu quero ter meu tempo, eu quero ser dona da minha agenda, não sei o quê. Mas assim, você ser dono do seu próprio negócio não é uma coisa fácil, né? Porque você faz a tua roda girar, além de a tua roda gira por você. Quando você está numa empresa, a roda já está lá, ela está girando, É. você está ali contribuindo, mas as coisas estão acontecendo. Quando é teu negócio, o problema é 100% teu, né? Você tem que prospectar, você tem que conseguir coisas novas, você tem que fazer, né? Você tem que se organizar, porque você não vai ter 13º, porque você não vai ter bônus. Então, às vezes, assim, qual que é o bônus? O bônus é que tá bom, eu sou dona do meu tempo, se eu quiser fechar minha sexta-feira e falar de sexta-feira eu não trabalho, legal, mas como é que eu vou fazer, né, para nos outros dias para poder compensar essa sexta? Enfim, são coisas assim que tem que pensar, né? Olha, eu diria o seguinte, para uma pessoa que quer mudar. Primeiro, essa questão de você checar se realmente não é um desconforto passageiro, né? Se realmente assim, você está com um projeto ruim, que está emperrado, você está com um gestor ruim, você está numa empresa que os valores não estão alinhados, a cultura, os valores não estão alinhados com os seus, né? Então, se não é uma questão só de você mudar de casa, né? Dentro da mesma profissão e tal. Então, checar isso, né? Indico muito firmemente, não puxando a sardinha para o meu lado, mas indico que você vá em busca, se você já não faz terapia, uma terapia para você poder fazer um brainstorming, umas reflexões, né? Que é alguém que vai ajudar você na tua história, enfim. Ninguém vai te prescrever nada. O psicólogo não prescreve nada, mas ele vai ajudar você a pensar, né? Se isso é realmente uma coisa passageira ou se realmente você está com um vazio, se é uma questão existencial, se é uma questão de sentido. Acho que você deve procurar, você deve ter a curiosidade de buscar informações sobre aquilo que você quer fazer, né. E se você tiver a oportunidade, vivenciar um pouco aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, dando de novo um exemplo no meu caso, eu não fiz uma transição do dia para a noite, de jeito nenhum, né. Eu comecei fazendo um curso, antes de fazer a faculdade de psicologia, eu fiz uma formação que me requeria que eu poderia fazer num fim de semana, que eu conseguia fazer numa sexta à noite, para ir entrando em contato com aquilo que eu estou querendo, abraçar. Então eu aconselho firmemente que a pessoa vá e procure se inteirar do que é, como é que é, sentir, né. A provisão financeira é fundamental, você tem que fazer, você tem que fazer para você ficar tranquilo, né. Perder o medo de que vou jogar tudo fora. Não, a gente não joga nada fora nessa vida. Tudo que você fez é currículo de vida e vai te ajudar. De um jeito ou de outro vai te ajudar. Por exemplo, no meu caso, eu fiz farmácia. Toda a parte medicamentosa, ela me ajuda muito hoje na clínica. Porque quando o paciente vem com as medicações, eu sei exatamente do que eles estão falando. A carreira corporativa que eu fiz me ajuda muito,
Porque quando eu atendo pacientes que é a maioria, que estão em mundo corporativos, eu sei do que eles estão falando, eu consigo ajudar, consigo um pouco melhor. Então, nada nessa vida é perdido. Eu não vou jogar nada fora, né? Eu só vou agregar. Eu daria esses conselhos, eu acho, para as pessoas, sabe? E não fazer nada impulsivo. Isso é fundamental, né? Queria agradecer aqui a sua presença no BD Law. Eu queria saber se você tem um contato para deixar uma mensagem final aí para quem nos acompanha. Olha, em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu que agradeço. Agradeço muito, assim, você ter me chamado para a gente falar disso, porque eu acho que é uma coisa muito importante na vida das pessoas, muito. Por isso, porque justamente você mencionou, às vezes as pessoas têm medo, têm receio, então eu acho muito bacana poder compartilhar um pouco essa experiência que eu tive e falar, é possível, dá para fazer. Eu vou deixar, o meu e-mail com você, malupereira11@gmail.com. E o meu telefone de contato, eu faço muitos contatos por WhatsApp, é 9911, né, 11 São Paulo, 9925 71006. Vai ser um prazer, quem quiser me procurar e conversar um pouco mais e tudo mais, poder atender. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDinLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.